Nós estamos diante de uma situação extremamente delicada. E tudo isso por conta de uma decisão desse ministro Dias Toffoli, que na realidade tenta parar, eu digo tenta parar, essas investigações, mas não vai conseguir isso. Bom, amigo, nesses tempos que a gente vive de sucessão de casos escandalosos que nos deixam a nós brasileiros e brasileiras sempre atônitos, eis que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, nos surpreende com a suspensão de todos os processos contra o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. O que você pensa sobre isso? Olha, é muito grave tudo o que vem acontecendo em sequência nessa questão relativa a esclarecimento daquilo que o COAF levantou. O COAF é o órgão do governo federal que vê as movimentações suspeitas de dinheiro, principalmente olhando as questões relativas ao tráfico de drogas, a todo esse dinheiro que caminha pelo underground da economia e que encobre crimes, né? Ou seja, o COAF, uma espécie de órgão que faz a depuração de tudo isso e que envolve as autoridades para coibir a prática de crimes. Muito bem, o COAF fez o levantamento sobre as movimentações financeiras de deputados do Rio de Janeiro e de seus assessores e constatou, não é estudo, são provas, que as movimentações financeiras envolvendo esses assessores e os deputados correspondentes foram operações que denotam a transferência de recursos dos assessores para os deputados. Vale informar, pela estrutura no Brasil de cargos no Legislativo, cada deputado ele dispõe de cerca de, às vezes, 15 a 20 cargos que são preenchidos por esses assessores, são meros cabos eleitorais. São pessoas que ganham da ordem de 1.000, 2.000, no máximo uns 3.000 reais. De fato, não são obrigados a nem comparecer na Assembleia Legislativa e muito menos de serem verdadeiros assessores no sentido da palavra, ou seja, pessoas voltadas para a atividade dentro da Assembleia Legislativa, que tem a função de angariar votos futuros nas próximas eleições que esses deputados vão disputar. E o que eles fazem? Na ocasião do pagamento, eles vão ao caixa dos bancos, levantam os recursos e depois transferem uma parte maior dos recursos para os deputados. Isso é uma apropriação indébita, isso é crime grave, porque é dinheiro público que está em jogo. Isso você considerando as diversas instâncias do poder legislativo, sejam nas câmaras municipais com vereadores, ou nas assembleias legislativas com deputados estaduais, ou no Congresso Nacional com deputados e senadores, a prática do que se chama de rachadinha, que são essas operações, envolvem dezenas de bilhões de reais por ano, ou seja, dinheiro público desviado para o enriquecimento desses parlamentares. E no Rio de Janeiro, como a gente está acostumado a ver, os escândalos são muito maiores. Escândalos que envolvem, inclusive, tribunais de contas do Rio, onde as pessoas praticaram dinheiro roubado do setor de transporte coletivo, que pagava altas mensalidades aos membros do Tribunal de Contas. E outros fatos de prisões de pessoas dessa área de transporte coletivo que foram soltas pelo Gilmar Mendes, em repetidas vezes. O juiz Bretas do Rio, encarregado dessas verificações, prendia e o Gilmar Mendes soltava. Mas no Rio as coisas são muito sérias. E nessa verificação do COAF aparecia o nome do filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. E uma figura estranha, Fabrício Queiroz, que tinha movimentações não apenas com os assessores do gabinete do Flávio, mas até com a mulher do presidente e com o próprio presidente, naquilo que foram
empréstimos falados pelo presidente, que emprestou R$40 mil para o Fabrício, que iria devolver em prestações de R$4 mil. Mas, na realidade, a devolução é de um cheque que aparece de R$24 mil do Fabrício para Michele Bolsonaro. Ou seja, essas questões precisariam de esclarecimento. E, então, foram convocados para prestar esclarecimentos, seja o Fabrício Queiroz, seja parentes do Fabrício Queiroz e também, principalmente, Flávio Bolsonaro. O que fizeram essas pessoas que teriam todo o interesse em esclarecer a questão, porque ficaram envolvidas com a suspeita de prática de ilícitos com dinheiro público, simplesmente se esquivaram de prestar os esclarecimentos às autoridades. Seria o normal. E é estranho que a pessoa que está na presidência da República se elegeu com toda a propaganda em relação a você combater a corrupção. Ora, quando há uma suspeita de corrupção envolvendo o filho do presidente, ele deveria ser a primeira pessoa a se interessar em esclarecer isso, deixar isso claro, porque o governo estava começando. E esse fato surgiu no dia 6 de dezembro, portanto, já deveria há muito tempo a coisa ter sido resolvida. Mas o que fez o Flávio Bolsonaro? Ele entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse paralisadas as investigações que estavam sendo conduzidas no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, o Queiroz sumiu durante 20 dias, logo que apareceu a denúncia, e em vez de ir prestar os esclarecimentos aos procuradores do Rio de Janeiro, que ele foi convocado, ele foi a um canal de TV dar uma entrevista para tentar se esquivar, dizendo que ele era uma pessoa que vendia e comprava carros e que os volumes de recursos seriam justificáveis. Uma desculpa tão esfarrapada que realmente perdeu completamente, a fidedignidade dela no sentido de ter uma resposta correta ao problema. E o que fez Flávio Bolsonaro? Foi ao Supremo, para tentar barrar. E, na realidade, o Supremo não concedeu isso. Mas as coisas não pararam por aí. Ele tentou, novamente, pelo Rio de Janeiro, bloquear o prosseguimento da ação, e aí também não conseguiu. E, para estranheza total, ele foi ao Supremo novamente e conseguiu no Dias Toffoli numa coisa surpreendente e sem explicações, que parasse as investigações, não só para o Fabrício Queiroz, como para ele próprio e os outros deputados. Coisa gravíssima, porque é desvio de recursos públicos comprovados. Não se trata de coisa não comprovada, porque os dados do COAF são comprovados. Mas a decisão do ministro Dias Toffoli é mais grave ainda, porque ela torna inválidas todas as questões que foram usadas em julgamentos do Supremo, que envolvem dados do COAF e outros órgãos encarregados de informações, como Receita Federal e outros, que levantariam dúvidas e, portanto, poderiam tornar nulas todas as operações até agora que dependeram dessas informações desses órgãos, COAF, Receita Federal e outros. Na minha opinião, isso é um fato tão grave que mancha o governo e dá ao governo a possibilidade de uma saída com uma explicação plausível que a sociedade vai entender se de fato essas explicações forem convincentes. Caso contrário, não adianta tentar empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que
acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.